Perfeito. Sim, sem dúvida. Danilo, e o trabalho, por enquanto, do Dorival? Tem uma questão, né? O Dorival, ele costuma ajeitar o time muito rapidamente. Pelo menos por enquanto, não está acontecendo no Corinthians. Pois é, ele chegou, ele melhorou assim, aparentemente tinha um time um pouquinho mais seguro, até por ter colocado 3 volantes e tal. E eu acho que a partir do momento que ele começou a tentar achar alternativas dentro do elenco, ele não se deu conta das limitações. Então eu volto aqui a dizer sobre o Félix Torres como lateral, porque para mim não faz sentido, sobre o Carrillo jogando um pouco mais de ponta, que para mim também não faz sentido. É claro que a gente tem que colocar na balança que o Yuri Alberto era o cara que estava salvando ele jogo atrás de jogo, mesmo quando o Corinthians fazia péssimas apresentações, como foi o primeiro tempo contra o Santos, e aí o Yuri Alberto apareceu no segundo e resolveu. E aí agora ele não vai jogar, não está jogando, e isso é um desfalque muito importante. Mas eu acho que o Dorival, ele talvez não tenha percebido os limites do elenco do Corinthians. Eu normalmente aqui tenho sempre sou um pouco do contra na hora de analisar o elenco do Corinthians. Eu não acho que o elenco do Corinthians seja tão bom. Eu acho que o elenco do Corinthians é caro. Caro, isso sim. E a gente tem que cobrar porque é um elenco muito caro, com alto salário, com contratações feitas no ano passado. E isso sim a gente tem que fazer. Agora, o elenco do Corinthians não é bom. O Corinthians não tem um zagueiro confiável. O lateral direito do Corinthians ainda é o Mateuzinho, que para mim também não é um jogador confiável. Na lateral esquerda, ontem o Angileri, que normalmente fazia boas partidas, ontem foi horrível. Então, o Dorival, para mim, não se deu conta ainda das limitações desse elenco. Ou talvez tenha até percebido a limitação e falou, olha, é o que eu tenho para fazer aqui. Vou colocar porque eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. Mas para mim, ele deveria fazer um pouco mais do simples, colocar cada um onde realmente gosta e sabe jogar, porque o Corinthians é um time, para mim, bastante limitado tecnicamente. Para vocês três, o Hugo Souza poderia ter defendido a bola do gol? Não acho que é frango, mas é uma bola defensável. Não é uma falha, não colocaria na manchete Hugo, culpa do Hugo, mas é uma bola que um goleiro de seleção defenderia. Até por isso a gente vem falando aqui, o Mauro, o Hernan no outro programa, o Tirone, o Hugo ainda não é um goleiro para mim de nível de seleção. Vocês acharam? O que você achou, Arnaldo? Eu acho a finalização foi muito em cima, né? A tendência era de tentar desviar para escanteio e não fazer a defesa por completo, né? Eu não achei uma falha, não. Acho que a finalização foi quase a queima-roupa, mas isso lance técnico é mais com o Casão. Eu não acho que foi uma falha. Ele pegou umas outras bolas complexas, não achei que foi responsabilidade dele o gol, não. O que você achou, Casão? Eu achei que era defensável. Mas vamos lá, domingo contra o Atlético Mineiro, ele pegou uma bola inacreditável do Rony. Sim. Inacreditável. Então, quando a gente vai analisar um gol que o goleiro tomou, se ele falhou ou se era defensável, nós temos que ver pegar um pouquinho o histórico recente. Porque senão parece que ele falhou ou a bola era defensável, o time perdeu e ele é aquilo ali. Ele não é aquilo ali só. Ele tem o Hugo da defesa contra o Atlético Mineiro. Do Rony. Né? Mas eu acho que... do Rony, contra o Atlético Mineiro, do Rony. O Rony bateu cara a cara. O Rony bateu no canto errado. Se ele dá o tapa no pé e apoio ali, que era a coisa mais fácil de fazer, seria gol, que não dá para o Hugo mexer. Ele virou o pé e quis bater do lado aqui. O Hugo teve um reflexo, uma explosão muito grande e defendeu. Foi uma defesaça. E ontem ele não conseguiu fazer a defesa numa bola defensável. Eu acho o Hugo precisa evoluir muito. Ele é muito rápido, ele tem explosão, ele é muito grande, ele consegue fazer defesas inacreditáveis, até por causa do tamanho dele e da elasticidade, mas ele tem alguns defeitos de fundamentos de goleiro muito, muito gritantes. Alguns muito gritantes. Espalma muito, a bola rebate muito para dentro da área, algumas vezes, né? Eu sei que é difícil pegar a bola vem girando e tal, mas são coisas que, por exemplo, o Cássio encaixava mais. Tem goleiro que encaixa mais, tem goleiro que rebate mais. Né? O goleiro que rebate mais, ele tem que rebater mais para os lados, já que ele não é um cara de encaixar, de segurar a bola, rebate mais para os lados, né?
Existem goleiros, por exemplo, o Vanderlei, vocês lembram do Vanderlei, do Santos, Curitiba? Sim. Pô, fazia defesas incríveis, segurou a onda do Santos por muito tempo, mas rebatia muito a bola para dentro da área também. Tinha essa característica. Então, eu acho que pelo Hugo ser jovem ainda, pô, ele tem 15 anos para jogar como goleiro. Ele deveria trabalhar mais essa questão da segurança dele, do ser mais arrojado, sabe? Aquele cara mais arrojado, pá. Não soltar tanto, não rebater tanto. Mas um pacote de um goleiro tem as duas coisas. Não podemos esquecer aquilo que ele fez domingo. É por isso, Casão, quando eu falo de goleiro de seleção, é mais nesse sentido, porque ele realmente faz defesas espetaculares. Só que ele não consegue ser regular, assim, não consegue ser seguro o jogo todo. Ele erra, como você disse, em algumas vezes que espalma, erra, eu acho que numas saídas de cruzamento, eu acho que muitas vezes ele sai meio estranho, ele não é um goleiro seguro. Ele é um goleiro, às vezes, que faz mais espetáculo, dá uns pulos e tal, mas ele não é um goleiro tão regular, como eu disse ontem pra mim, como o Everton, como até Léo Jardim, como o John do Botafogo, que teve a falha contra o Estudiantes, mas em geral faz um campeonato melhor, fez um campeonato ano passado muito bom. Enfim, nada que vai me fazer criticar de novo a convocação do Ancelotti, mas acho que o Hugo ainda precisa evoluir para poder ser chamado de goleiro da seleção. Olha, Posso só fazer uma observação rapidinho? Eu não sei se vocês notaram, os personagens do Dorival Hugo, uma das primeiras atitudes do Dorival foi tirar a abraçadeira do Hugo. Não sei se vocês notaram isso. Ele era o capitão do time da dupla Dias, né? E agora ele não é... Eu não tô... Só um detalhe que me chamou a atenção. Eu também não gosto muito de capitão goleiro. O cara fica longe, a não ser que o goleiro seja a entidade do... Não tô falando... O Danilo quer que eu cite o nome, não. A não ser que o goleiro seja a figura mais importante do time, né? Do clube, pelo histórico. Mas me chamou muito a atenção isso, porque uma das primeiras atitudes da comissão técnica nova foi tirar a abraçadeira. Então, contra o Atlético, o capitão foi o Ranieri. Ontem foi o Romero, que é o jogador mais antigo, internacional, ok, né? Com os dias, se vocês repararem, em 2025, o capitão do time, quando tinha Memphis, quando tinha qualquer Romero, era o Hugo, né? Só para... É um detalhe que tá passando meio em segundo plano, tem tanta coisa, né? Mas eu notei que com Dorival Júnior, o Hugo não é mais capitão da equipe. É um bom detalhe. Para dizer que o que está ruim não pode piorar, pode sim. Fora de campo, o Corinthians tem uma ameaça de execução de 130 milhões de reais se ele for excluído do Profut, que é o programa do governo para pagar dívidas com o governo. Reportagem do Rodrigo Matos, que está na tela. O Omar Stabile, né, assumiu a presidência no lugar do Augusto Melo, disse que o clube corre risco de exclusão do programa Profut por falta de dinheiro para pagar as parcelas da dívida com o governo. E isso ameaça o Corinthians de uma execução imediata de 130 milhões, valor aproximado da dívida registrada no Profut, segundo o balanço financeiro do Corinthians, divulgado recentemente, informa o Rodrigo Matos. E a Lívia Camilo conta que o Corinthians tem o caixa estrangulado por dívidas pela compra do Pedro Raul e a rescisão do técnico Ramon Dias. Viu só, Danilo? Não dá para piorar mais ainda do que já está. É assustador, porque pro Corinthians... tem 5 milhões em caixa e não tem previsão de despesas, ultrapassa os 8 milhões. O que é assustador é que, assim, pro Corinthians ser excluído do Profut, ele precisa atrasar 3 parcelas. Se eu não me engano, a parcela de 3 milhões. 3 parcelas de 3 milhões. E o Augusto... Ele saiu faz 2 dias. O vice que assumiu, o Osmar Stabile, tem outro vice já, o Armando, e ele deu a entrevista falando: a gente descobriu agora que o Corinthians está em vias de ser eliminado do Profut, porque não vai pagar. 3º mês consecutivo que o Corinthians não paga. Para quem não está muito alinhado com o que é Profut já é um programa que serve para ajudar os clubes a pagar os impostos que já estão atrasados. Sim. O Corinthians tem, além desses 130 milhões no Profut, tem no total 700 milhões de reais em dívidas de impostos e tudo com o governo atrasado. O presidente que estava lá, ele teve a manha de ignorar uma das dívidas mais importantes que você não pode deixar de pagar. Ele falava, eu escolho o boleto aqui. Ele deixou
por 2 meses o boleto mais importante de pagar, que é o Profut, porque senão o cara bate na porta amanhã e fala, agora você vai ter que pagar 130 milhões aqui, sob pena de, cara, ter conta bloqueada, patrimônio bem sequestrado, ter penhorado. Então, assim, é um negócio tão inacreditável e precisou o presidente ser empichado agora, perder o cargo, porque assumiu perceber e falar sobre isso. E quando eu vejo a análise do Osmar e do Armando sobre o caixa, sobre as dívidas e sobre o que vem pela frente, eu tenho minhas dúvidas do que vai ser a parada do meio do ano para o Corinthians. Eu acho que tem uma chance de a gente ver uma mudança drástica no elenco para poder pagar tudo. Porque se os caras continuarem no ritmo de gasto atual, com o que entra de receita, o Corinthians não vai sobreviver. Com tudo isso que eles precisam pagar e com tudo que já está atrasado. Então eu não sei se a decisão do Osmar e do Armando vai ser mudança na folha de pagamento, mudança porque é a janela que tem para fazer. Então de repente você se livra de um jogador mais caro, traz 3 mais baratos, cai um pouco o nível técnico para fazer um elenco um pouco mais, com mais opções. A gente vai ter que ver como vai ser essa janela do meio do ano do Corinthians, porque para pagar, para poder tirar a parte mais importante dessas dívidas, o Corinthians tem que diminuir os gastos, porque com o que vai entrar não é o suficiente. E o Augusto saiu falando que tinha não sei quantos bilhões já garantidos pela Adidas no novo contrato, e não tem nada disso. O Rodrigo Matos, que inclusive escreveu essa reportagem agora sobre o Profut, ele conversou com o pessoal do Core e não tem a proposta feita na mesa nesse nível que o Augusto falou. Então, assim, corintiano tem que ficar esperto e baixar um pouco a expectativa, porque eu acho que no meio do ano tem uma chance da gente ver uma reformulação do elenco para poder economizar dinheiro. A situação do Corinthians, hein? Outro jogo da Sul-Americana entre brasileiros foi o Vasco. Venceu o Melgar 3-0 e garantiu a sua presença no play-off da Sul-Americana. Ele ficou em segundo lugar no grupo e ele vai ter como possíveis adversários até o momento a Universidade do Chile, que ele caiu para o Botafogo ontem, o Independiente Del Valle, o Alianza Lima ou o San Antonio Bulu Bulu. Bom, pelo menos